Jaya Guru, Jaya Guru, Jaya Guru Parima, Shri Guru, Shri Guru, Shri Guru Hakshama, Jaya Guru, Jaya Guru, Jaya Guru Parima, Jaya Guru, Jaya Guru, Jaya Guru Parima, Shri Guru, Shri Guru, Shri Guru Hakshama, Shri Guru, Shri Guru, Shri Guru Hakshama. Om Namo Bhagavate Ramakrishnaya. Om Namo Bhagavate Ramakrishnaya. Om Namo Bhagavate Ramakrishnaya. Om Namo Bhagavate Ramakrishnaya. Meus queridos amigos, sejam todos bem-vindos a mais um episódio da série de leitura e contemplação, comentários, reflexões a respeito do grande tratado da devoção, o Narada Bhakti Sutra. Um livro que traz uma exposição completa sobre o objetivo da vida, caminho para alcançar o objetivo da vida humana, que é obter amor puro por Deus. Narada Bhakti Sutra é uma exposição desses princípios, conceitos, metodologias, uma estratégia associada ao nome do grande sábio, do grande devoto, do devoto arquetípico, Narada Muni. Sri Ramakrishna Paramahansa expôs que para este tempo, para esta nossa época, o único caminho é a devoção rendida a Deus. E a devoção rendida a Deus, conforme Narada propagava, é a ideal. Então aqui nós estamos meditando em cima deste tratado para justamente trazer para a nossa vida as informações mais positivas, né? Mais competentes, né? Que nos tornem assim habilitados a perceber qual é a jornada que nos cabe, não é? Como aspirantes a devotos, não é? Nós podemos falar assim, né? Eu me identifico aqui nesse canal como devoto de Ramakrishna. É claro que isso é uma aspiração. A devoção, quando ela vier, não é? Tudo estará resolvido. Mas ela não veio. E perceber isso não deve ser para nós um motivo de contradição, de desânimo, mas um estímulo para que continuemos numa jornada firme em busca do nosso objetivo. Nós estamos hoje aqui no 10º Sutra. Essa literatura, né, de sutras, ela, como eu já disse aqui algumas vezes, exige que você tenha essa continuidade, não é? Dos ditos. Os sutras são sentenças muito breves, que só vão fazer sentido mesmo se reunidas no seu entendimento e, claro, explicadas dentro de um determinado contexto. Então, hoje, o 10º Sutra, eu vou fazer aqui uma recapitulação muito breve dos primeiros sutras já lidos e já comentados, e a partir do 11º nós vamos começar uma nova toada, pegando a partir do 11º até, não é, o 20º. Então vamos lá. O primeiro sutra indicava que a devoção é o caminho superior. Antes você trabalha karma, você trabalha jhana, você trabalha a sua vontade de agir como um servo de Deus, a sua vontade de discernir que tudo nesse mundo é transitório, apenas Deus é a substância real. E aí depois, quando você alcança alguma, né, eficiência nisso, você está pronto para a jornada de agora, a jornada da devoção. Então o segundo sutra dizia que esta devoção da qual trata aqui, esse ápice, ela é a natureza do amor por Deus. Ela não é uma devoção assim vaga, devoção a uma forma religiosa, devoção
à família, devoção aos bens, devoção aos bons costumes. Não, é devoção à pessoa suprema. E diz que esse amor a Deus, que é chamada de devoção suprema, ele é da natureza da imortalidade, ou seja, ela é da natureza da essência da nossa alma. Nossa alma é imortal, nós somos imortais. Quem? Fulano, Ciclano e Beltrana? Não. A nossa alma, o Atma encoberto. Então, quando alcançamos a devoção pura ao Senhor, nós então realizamos a natureza do que nós somos. Não é? E quando alcançamos isso, atingimos a perfeição possível às almas. E claro, quando você alcança a perfeição, isso é o topo que não pode ser superado. Então você há uma estabilidade, a calma e a paz. Né? Quando a pessoa no mundo, não é, alcança esse estado pela graça de Deus, ela fica como que intoxicada. Para as outras pessoas, ela está num tipo de torpor. É como vemos, por exemplo, a imagem de Sri Ramakrishna. Sri Ramakrishna, essa fotografia foi retirada de Sri Ramakrishna num estado em que ele estava absorto. Mas ele estava o quê? Ele estava inconsciente? Não, ele estava superconsciente. Exatamente assim que é o estado da pessoa que alcança a devoção pura por Deus. Muitas vezes ele está em pleno contato com o seu Senhor, aquilo que Sri Ramakrishna caracterizava como o sexto estado da mente, vendo Deus. E ele não pode, nesse momento, estar plenamente vinculado a esta aparência aqui. Não é? Muito bem. Por ser da natureza da renúncia, não há elementos de desejo nesse amor divino. Ou seja, como alcançar esse amor é alcançar o amor puro, esta pessoa não está querendo retribuição de Deus. Às vezes eu já falei aqui da história de um menininho chamado Dhruva, que humilhado por sua madrasta, na verdade não era madrasta, era a esposa do seu pai biológico, uma rainha, ele era o filho da concubina, e ela diz, você não merece o colo do seu pai, porque ele na verdade não é seu pai, ele é pai do príncipe, você é apenas o filho da concubina. E Dhruva, muito humilhado, queria reverter isso e descobriu que Deus Todo-Poderoso é o construtor de toda a realidade. Ele disse, então vou buscar esse Deus para que ele me dê um trono, para que ele me dê um reino, para que eu possa humilhar essa rainha e dizer que eu sou também digno. Então ele fez muitas austeridades para alcançar o contato com Deus. E nisso estava a meditação no nome de Deus, a meditação na sua imagem adorável, nas suas qualidades. E ele praticou isso com tanta intensidade, com tanta sinceridade, que ele, de fato, alcançou no seu coração o amor e a afeição por Deus, através de sua forma adorável, através de seus nomes e glórias. E aí, quando Deus apareceu diante dele, para dar a ele o que ele queria, ele já não queria mais nada. Então, o amor puro faz com que se dissolvam todos os desejos. Ele é da característica da renúncia. Da renúncia do quê? Da renúncia dos desejos, dos quereres do fulano, ciclano, da beltrana. Não é? Muito bem. A renúncia, na verdade, consiste na renúncia total de todas as atividades seculares ou religiosas. Ou seja, os objetivos dessa vida, por mais altos que possam parecer, eu quero propagar a minha religião pelos quatro cantos do mundo, eu quero fazer obras sociais, eu quero acabar com a fome, com a miséria, todas essas coisas. Elas não devem ser aqui o objetivo deste devoto. Ele renunciou a tudo isso. Não significa dizer que ele não trabalhe para as coisas, mas não é mais o objetivo dele. Porque, de fato, quando você alcançou o amor puro por Deus, o que são todas essas coisas? Desse mundo de transitoriedade. Não é? E aí vem o nono sutra, o anterior. No Senhor, a devoção sincera e obstinada em tudo o mais que lhe seja contrário, a completa indiferença. Esta é a natureza da renúncia. Ou seja, explicando, né, meio que o oitavo, a sua verdadeira devoção, o seu tesouro, está na adoração do Senhor. Todo o resto você tem uma indiferença. Não significa dizer que você não haja. Perguntavam a Sri Ramakrishna, devemos fazer o bem, devemos dar esmolas, devemos ser bons? Ele falava, como não? Se estamos aqui, se eu estou respirando, se eu estou comendo, estamos aqui atuando. Então, sejamos bons. Mas o nosso objetivo é Deus. Então, essa é a questão. Muito difícil de ser desenvolvida às vezes, porque entendemos muitas vezes que
ter uma relação com Deus é sermos boas pessoas. E isso não tem nenhum cabimento. Vamos ser boas pessoas, inclusive porque a própria lei, né, nos favorece. A lei do mundo mesmo, né? Se você cometer certas coisas, você pode ser preso. Você não tem relações com as pessoas, sua vida se torna difícil. Na verdade, você é bom porque isso ajuda você a viver melhor. Amor a Deus é uma outra coisa. É um pouquinho rude de falar assim, mas é a verdade, né? E aqui estamos tratando disso. E hoje, então, o dizer de hoje, o sutra de hoje, o aforismo de hoje é o seguinte: o aforismo número 10 do Narada Bhakti Sutra diz: a renúncia a todos os outros apoios é sinceridade em devoção. E aqui é um ponto fundamental. É o que vamos meditar hoje, fundamentalmente. Né? Vamos prestar atenção. A renúncia a todos os outros apoios é equivalente à sinceridade, que diz respeito a essa devoção pura. Sri Ramakrishna Paramahansa é o grande professor do ensino da sinceridade. Ele diz: nesta época em que a devoção é o único caminho, a maior das austeridades é ser sincero, é ser verdadeiro, ser veraz. O que acontece com a nossa vida, meus queridos amigos, meus queridos irmãos? Nós temos uma meta, um desejo, uma idealização. Queremos nos tornar devotos amantes de Deus. Mas veja, nós não somos. Mas como não somos, Marcelo? Eu tenho um altar em casa, eu coloco guirlandas na imagem do meu ideal, eu ofereço para ele uma lamparina, incenso, água, comida. Eu lembro dele quando acordo, quando vou dormir, quando saio de casa, quando volto para casa. Eu ensino meus filhos a olhar com devoção a imagem do ideal. Eu repito o seu santo nome. É verdade. Todas essas práticas são para que alcancemos isso que não temos: amor genuíno por Deus. Sri Ramakrishna deixava isso muito claro, né? As práticas religiosas são para que você alcance amor por Deus. Depois que você alcançar amor por Deus, você pode deixá-las, porque você vai estar nesse estado de amor. Mas até lá, pratique. Não é? Muito objetivo, muito claro. Então, qual é o primeiro ponto da sinceridade aqui? É sabermos que nós não somos devotos. Nós queremos ser. E isso faz com que a gente seja mais atento para as circunstâncias da vida. São Paulo, o apóstolo, dizia: eu sei o que eu devo fazer. Eu sei o que é certo. O caso é que eu não quero. Pode parecer complicado, não é? Como isso? Aquele que era casto, aquele que foi mártir, aquele que abandonou todas as convenções, todas as suas alianças, todos os apoios para servir a causa daquele que ele perseguia. Como ele não era, não queria. Veja, ele está falando da profunda luta de toda pessoa. Nós temos um ideal, uma busca, mas nós temos tantas atrações, não é? E aqui não estou falando só de luxúria e ganância, estou falando de coisas também aparentemente lícitas, né? Os nossos afetos aqui, as nossas verdadeiras metas, né? Então, qual é a questão? É que a sinceridade vai nos ter mais prumo para poder praticar a renúncia. A renúncia do quê? A renúncia de todos os outros apoios. O que são os outros apoios? Os apoios são a nossa cultura religiosa, o acolhimento das pessoas, um certo senso de sucesso no que você faz, não é? Aceitação. O que significa renunciar a esses apoios? Quando eles vierem, você os rejeita? Não. É não trabalhar para eles. Não trabalhar por eles. Vê-los como consequência natural, e às vezes até um apoio divino, mas nunca como seu objetivo.
renunciar a este senso mundano de sucesso. Se você está na trilha de buscar amor por Deus. Amor por Deus. Aí alguém pode dizer assim, mas esse já não é aquele que alcançou? Ele alcançou, mas para que ele mantenha essa estabilidade, ele precisa ter sempre esta atenção. Não é? Porque nós podemos, então, achar que, uma vez que sentimos no nosso coração, não é? Um sinal de que verdadeiramente o que nos faz feliz é Deus, nós podemos ficar tranquilos. O caso é que estamos aqui incorporados, não é? Estamos aqui nesta manifestação da Prakriti. E podemos muitas vezes, porque não somos dotados de total conhecimento, não é? Não somos Deus. Nós podemos então acabar confundindo as coisas, não é? E nesse sentido haver um certo tipo de retrocesso na nossa percepção, não é? Então, quando somos sinceros nesse caminho, nós temos que trabalhar este senso de renúncia, a qual Sri Ramakrishna dizia. Certa vez, não é, como já disse em outras oportunidades, um dos discípulos disse: ó mestre, como o senhor consegue praticar a renúncia se o senhor é tão devotado a nós? Se o senhor nos ama tanto? Porque Sri Ramakrishna chorava, né, pelos seus devotos, porque você não veio, alimentava na boca os seus devotos. Dizia para os outros, que não eram do seu círculo interno, receba esses meninos na casa de vocês e os alimente, é como alimentar as deidades. Tinha tanto carinho, tanto afeto por eles. Então um dos discípulos perguntou isso, né? Se o mestre não estaria então apegado a eles, e o mestre disse: meu filho, é porque eu vejo Deus, Hari, perpassando vocês. Vocês são como esses palanques na qual eu vejo o Senhor vivendo em vocês. No momento em que a imagem corporal de vocês, que essa identidade de vocês aqui, encobrir o Senhor, eu me afasto deste. Então, deixando muito claro, né, que a busca do devoto é o seu Senhor. Isso faz com que ele seja indiferente das pessoas? Não, veja, ele era maravilhoso. Tão maravilhoso que o devoto achava ele estar apegado a nós. Na verdade, não. Não é? Então, essa renúncia de todos os apoios é o equivalente à sinceridade, porque de fato a gente pode ser um pouco enganador, né? Eu sou uma pessoa muito dedicada à minha prática religiosa. Ao mesmo tempo, eu sou muito reconhecido por ser um grande praticante religioso. As pessoas comentam, as pessoas falam disso. E eu fico feliz, porque as pessoas falam. Se as pessoas não falam, eu fico um pouco ressentido. Porque afinal de contas eu estou praticando tanto, estou dando tanto exemplo, por que as pessoas não estão me elogiando? Não é verdade? Então, aqui a gente vê. Se eu sou atento a essa percepção, eu digo, eu não estou sendo sincero. Então não estou alcançando essa devoção pura. Eu preciso abdicar desse desejo de reconhecimento. Se o reconhecimento vem, perfeito. Mas não é para isso que eu trabalho. Então, aqui, no campo normal, das pessoas que não são, por exemplo, divulgadores de um caminho religioso, que não estão se comunicando assim, como eu estou fazendo aqui já há tanto tempo, talvez os dilemas sejam outros. Eu não estou preocupado com isso. Eu realmente não estou esperando que ninguém diga que eu sou um grande devoto. Mas talvez eu esteja esperando de Deus alguma outra coisa. Como, por exemplo, que Ele me agracie com luzes, com sucessos, com outros sucessos, né? Com saúde, com vitórias, com proteção. E nisso eu preciso entender. É um esquema de retribuição de barganha também. Então a sinceridade aqui é renúncia. Renúncia a essas buscas. Poxa, mas isso é difícil pra caramba, Marcelo. Porque nós somos pessoas muito atadas. É verdade. Por isso que devemos praticar. Para que o amor chegue. E o amor chegando,
nos torne pessoas mais liberadas. Liberadas para quê? Para realizar a nossa própria natureza divina e amarmos a Deus Todo-Poderoso. Não é verdade? Então é isso, meus amigos. O tópico fundamental deste sutra específico de hoje é que devemos ter atenção ao que está rolando no nosso coração. Não devemos nos enganar, não é? E isso não deve nos desanimar. É apenas para que sejamos mais assim proficientes na nossa prática, não é? E que, atentando para isso, para esses desvios da nossa atenção, possamos trabalhar para corrigir, não é? É esse o objetivo da meditação, né? Você tem uma imagem adorável, você fecha os olhos e pensa nele. De repente vem outros pensamentos. Você retira os outros pensamentos e volta para o seu Senhor. É isso, meus amigos. Esse foi o 10º Sutra. Estamos nessa jornada. São 84 sutras. Então estamos ainda bem no iniciozinho. Espero que vocês possam acompanhar todos os sutras anteriores, possam meditar a respeito dessa sequência e continuar aqui na próxima semana para a contemplação do próximo sutra, do próximo aforismo, e que possamos crescer na melhor compreensão deste caminho tão auspicioso, o caminho mais necessário, o caminho da devoção a Deus. Um grande abraço a todos vocês. Fiquem todos em paz. Fiquem todos com Deus.